Bem-vindo a todos para mais um ano de estudos. Coisa boa, hein? Mais um ano. Que a gente aproveite e estejamos cada vez mais conscientes. Nós viemos hoje aqui falar da consciência. Que nós estejamos cada vez mais conscientes dessa nossa caminhada maravilhosa. Como nós somos abençoados por estarmos reencarnados. Já pensaram nisso? Já pensaram da grande oportunidade de estar reencarnado mais um dia? Mais um dia. E eu sempre me pergunto, logo ao acordar, Senhor, o que queres que eu faça? Porque o chefe é Ele. Senhor, o que queres que eu faça para Ti? Senhor, o que queres que eu faça para Ti? Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitos de vocês vão lembrar, lá no livro dos Espíritos, fala que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Já pensaram nisso? Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Encarnados ou desencarnados, estamos todos de carteira assinada com o Papai do Céu. Filhos queridos e amados por Ele, que necessitamos estar consciente do que precisamos fazer. Lembram da capítulo 1 da Gênesis bíblica? Eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia todo dia, né? Vocês estão de parabéns, é assim mesmo, viu, gente? Continuem lendo a Bíblia, tá? Pode fazer aquele plano anual de leitura da Bíblia, isso tem que fazer mesmo, né? Todo ano a gente tem que colocar lá na nossa planilha espiritual, porque todo mundo faz aqui, né? Planilha espiritual. Vou reformar o meu ciúme, vou reformar a minha humildade, não é assim? Vou quebrar as paredes da minha vaidade, não é assim que a gente faz? Não é esse o nosso planejamento espiritual todo ano? A gente não vai, né? Vou trocar esse sentimento não bom por um sentimento melhor, não é assim o nosso planejamento espiritual? Todo mundo fez, não fez? Então, de parabéns também, né? Esse processo de transformação. E aí a gente fica pensando, lá na Gênesis bíblica fala, e disse Deus, faça isso, faça aquilo, não é assim? Vocês lembram dessa parte? Claro, né? Todo mundo lê todo dia, né? Todo mundo sabe disso. Olha que interessante isso, a gente muitas das vezes não presta atenção nisso. E Deus disse, faça. Ele falou com quem? Perguntinha curiosa, não é? E Deus disse, faça isso, faça aquilo, faça, não é assim? Lá não está assim? Quem é que faz? Nós. Nós somos os trabalhadores de Jesus, de Deus. Nós é que fazemos. Jesus é um grande filho que coordena isso. Quem é que constrói as cidades? Não somos nós? Não somos nós? Quem é que dá todo o material para a gente construir? Papai do Céu, porque Ele tem essa função, está lá no livro dos Espíritos. A função de Deus é criar o elemento material e o elemento espiritual. Elemento espiritual somos nós, elemento material é os equipamentos. Nessa belezura aqui, tem Deus presente? Tem? Ou não? Deus não, mas a obra dele, a ferramenta dele, os instrumentos dele tem, não tem? O material que os grandes intelectuais, né, os grandes engenheiros, não usam todas as ferramentas e todos os instrumentos que Papai do Céu nos fornece? Gente, isso é muito interessante a gente ter esse conceito. Deus cria dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. Nós, espíritos, utilizamos o elemento material para nos transformar
e para transformar o universo, a sociedade. Mas para isso nós necessitamos ter uma boa consciência. Uma boa consciência. E eu fui no dicionário procurar o que é consciência. E aí eu fiquei interessado nisso, porque aqueles que não estão conectados às questões espirituais dizem que consciência é estar ciente. Vocês concordam com isso? O consciente, ele está ciente? É isso? Ou mais ou menos isso? E ele está consciente quando ele está com ciência. Olha que curioso. Eu preciso saber para poder utilizar. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas. Respondam, por favor. Eu leio o pensamento, viu, gente? Não precisa ninguém falar nada não, que eu leio os pensamentos aqui, tá? Podem responder que eu leio todos. Nós vivemos conscientes da condição de filhos de Deus? Nós lembramos que temos um super pai? Nós estamos conscientes que Ele sempre esteve, sempre estará cuidando de nós? Perguntas que a gente precisa se fazer, para nos tornarmos cada vez mais conscientes. Porque aquele que tem essa consciência, ele não reclama, não está insatisfeito com a sua vida, nem com a caminhada de todos os irmãos. Isso é desafiador, porque nós, desde pequenininho, a gente é tão treinado a reclamar, ou seja, a estar inconsciente. Curioso isso? Vivemos mais na inconsciência do que na consciência, no presente. Eu falo isso, a gente precisa estar presente no momento que estamos. Será que todo mundo está aqui mesmo na fraternidade agora? Será que está todo mundo aqui? Ou é só os corpos que estão aqui? Porque os corpos eu estou vendo. Será que não tem ninguém preocupado com onde estacionou o carro, com a pia cheia de coisa, com a roupa que tem para lavar, com o trabalho? Será que nós estamos aqui mesmo? Será que nós estamos presentes? Será que nós estamos presentes nessa nossa atual reencarnação? Nossa, tanta pergunta, né? Eu copiei do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é só pergunta, né? Eu copiei deles. Porque é um livro de filosofia. Vocês sabiam disso? Nós não somos kardecistas. Descobri isso tem pouco tempo, aí eu fico contando para todo mundo. Nós não somos kardecistas, nós somos filósofos, espiritualistas. Está escrito aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na primeira página. Filosofia espiritualista. Esse aqui é um livro de filosofia, de pensar, de refletir, de analisar a nossa vida. Porque nós estamos cheios de perguntas. Nós estamos lotados de perguntas. Para que mais um dia? Para que mais um ano? Para que almoçar? Para que isso? Para que aquilo? Não são perguntas que nos vêm à mente? Por que essa mulher? Por que esse esposo? Por que esse filho? Por que esse pai? Por que essa mãe? Por que esse país? Aqueles que não estão conscientes de Deus não entendem isso. Não entendem. Os praquês, como o bom mineiro, né? Oncotô. Aquele que não está consciente da vida com V maiúsculo, ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Thelma, mas nós estamos conscientes de muita coisa. É verdade, preciso concordar. Nós sabemos fazer a digestão direitinho, não sabemos? Isso não é uma questão de consciência? Saber fazer a digestão?
nós comemos aquela feijoada, nós não sabemos tirar todas as vitaminas, não sabemos tirar tudo, cada um vai para o seu lugar certinho, não é assim? O que não presta a gente depois descarta. Nós somos conscientes com relação à nossa alimentação, à nossa digestão. Nós também somos conscientes com relação à respiração, não somos? Nós somos conscientes do batimento cardíaco, nós somos conscientes do andar, do mexer, do falar, do ouvir. Nós não sabemos fazer uso disso? Não precisamos estar conscientes desse propósito? E a grande pergunta é: onde foi que nós aprendemos isso? Onde foi que eu aprendi isso? Onde foi que eu aprendi a me tornar um ser, um espírito consciente desse mecanismo? Amigos, nós somos um agrupamento, nós temos um agrupamento de aproximadamente 57 trilhões de células, que somos o gerente delas. Aproximadamente 80 a 90 órgãos que nós gerenciamos. Então nós somos conscientes disso. Da onde veio essa consciência? Volto a perguntar. A resposta está no nosso processo de aprendizado. A doutrina dos espíritos, a ciência espírita vem trazer essas informações para nós. Criados simples e ignorantes. E nesse caminhar até chegarmos aqui, fomos nos tornando conscientes. Fomos nos tornando conscientes dessa estrutura que hoje somos o gerente. E nós já descobrimos que quando comemos alguma coisa, cada um tem a sua particularidade, né? Eu tenho um menino que eu já tentei de tudo para ele comer peixe, desde pequenininho, punha de baixo, punha por cima, punha ketchup, punha isso. Na hora que ele punha na boca, ele sentia o gosto do peixe, ele fazia vômito, desde pequenino até hoje. Não tolera nada que venha do mar dos peixes. Impressionante isso. Cada um de nós tem uma intolerância. E aí a gente precisa perguntar: por que disso? Por que da minha dificuldade? Aí a gente lembra, graças à ciência espírita, que a gente sai dessa ignorância, não é assim? Todos nós saímos da ignorância e estamos caminhando para a sabedoria. E esse caminhar se faz presente em nós porque estamos cada vez mais lúcidos, tentando viver de acordo. Então, se eu faço a ingestão de alguma coisa que não está boa ou não é uma boa coisa, o meu organismo não vai expelir, não vai trazer aquele desconforto e a gente não vai ter que ir na casinha, não é assim? Porque precisamos estar sempre consciente de tudo que ingerimos, e não só na questão de alimentos, também nas questões dos ensinamentos. Nós temos tido alguns desconfortos estomacal ultimamente? Temos tido? Nós temos tido algum desconforto mental? Estamos tendo? Porque no processo evolutivo, nenhum ser do universo fica estagnado. E muitas das vezes esses seres necessitam de um desconforto para poder progredir. No Livro dos Espíritos, na questão 737, lá os benfeitores respondem. Antes de eu contar a resposta, eu vou contar para vocês quem são os espíritos que respondem às questões do Livro dos Espíritos. Vocês sabiam disso?
que essa obra aqui não é uma obra do nosso querido professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, o Allan Kardec? Você sabia que isso aqui não é dele? Não é dele. São dos espíritos superiores que mandaram psicografias para que se montasse o livro. Ah, Thelma, então a montagem do livro é do professor? Ah, é. Né? A montagem é do professor. Mas as respostas, e de vez em quando eu fico pensando, será que as perguntas também? Qual é a parte dele? Mas é uma parte muito importante. Mas a gente precisa saber quem que responde. Primeiro grande coordenador do Livro dos Espíritos, da ciência espírita, João Evangelista. Junto com quem? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg, Franklin, etc, etc. Então, só para a gente prestar atenção que a resposta não é de um ser humano, um ser encarnado, é de um espírito desencarnado que vai trazer para a gente informações da nossa vida. Vida. Não é desse trecho não, hein? Da nossa vida. 737, o número da questão, fala dos flagelos destruidores. Precisa de ter uma gripe espanhola? Precisa ter uma peste negra? Precisa ter uma Covid? Não é assim? E reparem, quem gosta de história e for procurar, vai ver que isso acontece de 100 em 100 anos. Se repete. Aí eles perguntam assim, por que tem que ter esse flagelo destruidor? Aí os benfeitores respondem, que é para a gente progredir. Olha que curioso. De 100 em 100 anos? Porque a gente passa, nós acabamos de passar aqui pela Covid. Mas estava aquele alvoroço, não estava? Nós já não estamos relaxando? Já não ficamos confortáveis? Daqui a 95 anos a gente nem lembra. Aí vem um outro flagelo destruidor, para quê? Para a gente acordar. Para a gente acordar. Então precisamos, e isso é interessante porque chama atenção para a nossa maneira de buscar conforto. Amigos e amigas, aquele que é consciente da sua vida, ele não se conforta, não para. Não para. Eu fiz a mesma coisa segunda passada, estou fazendo a mesma coisa hoje? Que vida chata. Acordo, tomo café, almoço, trabalho, durmo, reproduzo, faço isso. Isso não é vida não, gente. Isso não é vida não. Não é vida. Isso é estagnar-se frente às nossas potências. Porque não há nenhuma criatura no planeta, no universo, que não trabalha todo santo dia. Até o preguiçoso necessita do trabalho do estômago dele, não necessita? Não é assim? Até aquele que não está fazendo nada, ele não conta com o trabalho das suas células. Olha que interessante isso. O ser consciente, ele sempre está buscando o seu melhor e, consequentemente, da sociedade. E aí, tem uma pergunta logo em seguida, 738, que fala assim, mas Deus não podia usar um outro jeito de nos ajudar a melhorar, sem ter que passarmos por um flagelo destruidor, sem uma Covid? Aí os benfeitores falam, sim, e ele tenta isso todo dia. Todo santo dia nós somos chamados a sair do marasmo que vivemos. Todo santo dia. Aí a coisa a gente vai se colando tanto, né? Parado tanto, que eu falei, vou ter que dar um sacode. Aí todo mundo começa a trabalhar, a consciência começa a produzir, aquela coisa toda, e a gente começa a ser operoso. Consciência. E é interessante que no Livro dos Espíritos também pergunta sobre a consciência.
Quer dizer, é uma resposta de uma pergunta. A pergunta é: onde está escrito a lei de Deus? Será que é nesse belo livro? Será que é nesse belo livro? Onde será que está escrita a lei de Deus, gente? A lei de... Gente, Deus, Papai do céu, é sábio demais. Você acha que ele escreveu em papel, aí vai lá e põe fogo? Você acha que ele ia deixar alguma coisa assim para se perder? As coisas divinas não têm jeito de serem esquecidas, nem destruídas. Tudo se transforma. Então, onde é que Papai do céu colocou as suas leis? Em nós, espírito imortal. Porque também não colocou num ser que é falível, que vai findar-se. Não. Papai do céu, né? O livro dos Espíritos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gente, o homem não erra. Eu fico olhando para a esposa, fico olhando para os filhos, para o papai, para a mamãe, e pergunto para ele: Senhor, o que é que eu preciso aprender com esses meus amores? O que é que eu preciso aprender? Porque se está na minha vida, tem um motivo de aprendizado para mim. Olha que interessante isso. Quer dizer que o meu pai, minha mãe, a esposa, os filhos, papai, titio, a vovó, o vovô, são nossos professores? É. Nossos professores. E a gente vai alternando, ora aluno, ora professor, ora aluno, ora professor, não é assim? Vocês sabiam que para que alguém se torne um doutor, ele precisa de um professor? Curioso isso, né? Sempre tem que ter alguém acima para ensinar. É por essas reflexões conscientes que a gente começa a olhar para Jesus de uma forma diferente. A gente começa a olhar para esse Cristo de uma forma diferente. Vocês sabiam que Cristo não é sobrenome dele não, né, gente? Vocês estão sabendo disso? Não é Jesus Cristo não, é Jesus o Cristo. Porque Ele já vivenciou as nossas experiências, todas as nossas manotas, Jesus já experienciou. Por isso que Ele olha para nós com aquele olhar doce e meigo. Ô inocente, eu já fiz isso, eu sei o que você está passando. Por isso que Ele caminhou com Judas. Vocês lembram? Ele não caminhou com Judas? Quantas dicas Ele deu, não é assim? Um entre vós irá me trair, e o Judas lá no meio. Por que Jesus não afastou aquele companheiro? Por que Jesus caminhou com ele? Por que no momento que Jesus ainda estava livre e Judas aparece, Jesus olha para ele com aquele olhar doce, de amigo, fala assim: eu vou te dar a última chance, irmão, aqui vens. Lembram dessa fala? Aqui vens. Gente, amigos, na nossa literatura espírita, conta-se que Judas fez aquilo não foi para trair Jesus, não. Ele teve aquele movimento porque ele queria dar um empurrãozinho para que o reino de Deus se concretizasse naquele momento. E aí ele fez um negócio. Aí Jesus nos lembra que o reino de Deus não está na nossa casa física, não está na nossa cidade, não está no nosso país, não está no nosso planeta, está em nós. Reino de Deus é aquele reino que você vive bem com tudo e com todos. Aí você está no reino de Deus. Aí você percebe aquela pessoa que tem uma dificuldade e você fala assim: oi amiga, estamos caminhando, né? Não é adversário, aquele pai, aquela mãe, aquele esposo, aquele neto, não é adversário, somos companheiros
Um precisa dar a mão para o outro e auxiliar. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Tem um livro que eu amo de paixão. Paixão não, né? Paixão é muito feio, né? Mas eu gosto muito das suas páginas. Chama-se A Caminho da Luz. Psicografia do Chico. Obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Muitos de nós estamos aqui por causa do Chico, não é? Lemos uma página dele, não é assim? Muitos de nós somos devedores de Francisco Cândido Xavier, o menino aluado lá de Pedro Leopoldo. Gratidão, Chico. Gratidão a Emmanuel, o redator-chefe do Chico. Trouxe para nós essa obra. O Emmanuel teve acesso no plano espiritual aos arquivos, a filmagem, as gravações do início da construção do nosso sistema solar. Vocês já viram falar no BBB divino, gente? Que a gente tem o BBB aí, não tem? Começando aí agora, não está? Pois eu vou contar um segredo para vocês. Está lá no livro Nosso Lar. Tudo fica gravado. Tudo. O que eu fiz há 1 bilhão de anos está gravado. Isso é bom ou é ruim, gente? Não é uma perguntinha curiosa? Isso é bom ou é ruim? Mas querendo nós ou não, é uma das leis divinas. Tudo está gravado. E não é para nos torturar. Não, é porque numa necessidade, eu vou lá e vou ter acesso àquilo para falar, peraí, então foi isso que aconteceu, então peraí, deixa eu consertar esse meu equívoco. Nesse livro, A Caminho da Luz, leio, vocês vão saborear uma nova perspectiva de vida. Emmanuel conta como foi esse momento em que os Cristos, tem mais, muito mais, se reúnem junto ao sol para receber das mãos de Deus, abre aspas, Deus não tem mão, é só para a gente entender esse recebimento, a massa quente de energia retirada do Sol para a composição do nosso planeta. Isso foi como dizem os nossos benfeitores, os geólogos, há 4,5 bilhões de anos. O Cristo já era uma consciência iluminada. E Ele vem trazer para nós pontos de referência para a nossa consciência. Porque o Cristo, amigos e amigas, é a personificação, é a comprovação do que seremos no futuro. Gostoso saber disso, né? Jesus, o Cristo, é o cumprimento da lei. Ele fala isso quando ele estava na sinagoga, ele lê um texto de Isaías, hoje se cumpriu a lei. Ele fala isso. A vinda do Cristo é o cumprimento da lei. Telmo, o que você vai ser no futuro? Um Cristo. Amigos, o que nós vamos ser no futuro? Um Cristo. E ele ainda fala, muito mais. Olha qual a potência que está em nós. Gente, a gente tem que gostar da gente. A gente tem que ser cada vez mais consciente dessas informações. Telmo, eu duvido. Acho melhor não. Eu desacredito que eu vou chegar lá. Acho melhor não. Porque as coisas divinas, a gente não deve brincar. A gente tem que ser cada vez mais consciente. Ciente, não é assim? A tradução da palavra, do latim, consciência, ciente disso. Chegou a época, chegou o 2024, em que nós precisamos fazer esse movimento de deixar de ser um morto. Lembram Jesus falando isso? Deixai os mortos enterrarem os mortos. Será que nós estamos mortos? E Jesus estava falando da consciência. Ele estava falando da consciência.
daqueles que estão mortos para a vida. Será que nós estamos mortos? Olha que belezura, ó. Irmãos ajudando irmãos, não é assim? Nós precisamos fazer uma prece para quem está dentro daquela ambulância, para aquele motorista, para quem causou, para quem sofreu. O consciente é assim. Tem uma história saborosa. Dizem que houve um acidente e aquela pessoa que sofreu o acidente, ela tinha méritos para poder desencarnar no hospital junto aos seus familiares. Mas ela estava muito ruim e os benfeitores espirituais chegam para poder ajudá-la. E ela, para ela conseguir chegar no hospital e receber a visita dos seus queridos, ela precisaria de uma energia, fluido vital. E aí eles começam a procurar ali na redondeza. E não tinha ninguém em oração pelaquele acidente. Todo mundo queria ver o sangue, né? Não é assim? Quanto foi? Como é que foi? Não é assim a nossa curiosidade quando acontece isso? E eles começaram a procurar. Não achava ninguém pensando no bem para que aquela energia boa pudesse ser tirada e levada para socorrer aquele companheiro. E aí um dos companheiros vê lá na frente, num bairro distante, uma luzinha. E eles vão lá. Essa casa era de uma pessoa que fazia o culto do evangelho no lar. Beleza, hein? Um irmãozinho que fazia o culto do evangelho, não precisa ser espírita não, viu gente? Aquela pessoa que tem o hábito da leitura, que tem o hábito da reflexão nas leis do Senhor. Aí eles vão lá, retiram aquela energia daquele companheiro, levam, ajuda aquele companheiro e ele consegue chegar no hospital e desencarnar nos braços dos seus amores. Olha como é que nós somos importantes, hein? Olha como é que nós somos importantes, mas para isso precisamos estar conscientes. Conscientes da vida, com V maiúsculo, repito, da nossa importância uns para com os outros. Estar aqui hoje, segunda-feira, 3h da tarde, você sabe o quanto que nós estamos ajudando a Deus agora? Vocês fazem ideia disso? Agora, se veio só para poder tomar passe, né? Não é assim? Se veio só para fazer isso, vai demorar mais um pouquinho. Agora não, eu vim para buscar palavras de vida eterna de Jesus. Já mudou. Aí nós vamos sair daqui e essa vibração boa, o auxílio dos benfeitores, vai estar conosco por muitas horas, muitos dias. Nós vamos realmente nos sentir abastecidos, porque nós vamos, durante a nossa caminhada ao longo da semana, nós vamos estar pensando se nós estamos conscientes com relação às leis divinas. E esse processo nós precisamos fazer a cada minuto. Jesus fala isso para nós: vigiai e orai. Vigiai vem de quem? Não é da EMIV não, viu gente? Não é da EMIV que ele estava falando não. Jesus está falando de quê? Estar atento a mim. Não é aos outros não. Estar atento a mim. Porque nós somos uma bomba atômica andando pelas ruas. Se uma pessoa olhar para a gente daquele jeito, ou pisar na pontinha do nosso dedo, ou dar uma esbarradinha no carro, o que acontece? E não acontece situações que o espírita não devia concordar, né? Porque a gente precisa estar consciente das vantagens da paz interior. Como é bom. Gente, e paz interior não quer dizer à toa em casa assistir televisão, não. Tá? Que a gente confunde a paz com ociosidade. Não é isso, não.
Jesus esteve aqui encarnado durante 33, 34, 35, 36 anos, né? Cada um faz a sua conta, não tem problema, mas ele esteve aqui. Durante todo esse tempo, ele não estava operoso? Não é assim? O tempo todo, socorre um, socorre outro, socorre um, socorre outro, socorre outro. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que Pedro e os apóstolos lá, vêm as crianças chegando para perto de Jesus, e Jesus já tinha tido um dia movimentado, e aí eles tentam apartar, né, as crianças, e Jesus, não, deixai vir a mim a todos, deixai vir a mim a todos. Nós necessitamos do Cristo, mas não é aquele que está com a coroa de espinho na cabeça, não é aquele que está no crucifixo, não é desse que nós precisamos. Nós precisamos daquele que está na nossa vida, no nosso olhar, no nosso enxergar, no nosso andar. É desse Cristo que nós necessitamos. Aquele que mexe com o nosso íntimo e nos deixa insatisfeito quando a gente senta e vai assistir o Netflix. Falei o nome do trem. Porque tem um Netflix mais gostoso de assistir, que é o divino, o Netflix divino, porque nós todos somos uma série do Netflix divino, nós somos uma criação divina, nós temos várias temporadas, e precisamos olhar a nosso interior, para nos reconhecer, e fazer as mudanças que precisamos fazer hoje. Tem um outro livro gostoso, que chama No Mundo Maior, psicografia também do Chico, ditado pelo nosso querido André Luiz, e ele fala para nós da casa mental. A casa mental. Interessante isso. Por quê? O Calderaro, nesse livro, o instrutor, ele fala que a nossa mente é dividida em 3 partes. Existe esse subconsciente, e é de lá que a gente tira as informações de como se alimentar, de como andar, de como falar, está lá no nosso subconsciente, está lá. Não é assim? O que fazer com essa feijoada, para onde vai isso, para onde vai aquilo, não é assim? Está tudo no nosso subconsciente. E tem o consciente. O consciente, o tempo todo, ele vai ao subconsciente, pega as informações e a gente age. Não é assim na nossa vida? O tempo todo, a gente vai fazendo esse movimento. Mas e se o meu subconsciente não estiver saudável? Se as minhas temporadas, né, do Netflix divino, do Senhor, tiverem sido temporadas complicadas, eu não vou ter dificuldade para ter uma consciência, uma presença nessa atualidade com dificuldade? Vou. E ele trata de um outro andar, que é o andar do superconsciente. Superconsciente é aquele nosso desejo de estarmos melhor. Eu quero me formar, eu quero ser uma pessoa melhor, assim? Eu quero andar mais rápido para me tornar um Cristo logo, não é assim? São os nossos desejos de futuro. Para chegar no futuro, eu preciso do subconsciente, preciso do consciente, voltado para esse superconsciente. Mas não é isso que muitas vezes acontece. O nosso consciente não está sendo comandado pelo super, ele está sendo comandado pelo sub, por aquele homem velho. Sabe aquela criança pequenininha que vai para a escola e os pais são super corretos? Ela vai para a escola e ela volta com tanto de coisa na mochila que não lhe pertence. Você já viu essa cena? Você já viu aquela criancinha que vai numa loja e pega alguma coisa e esconde, mesmo o papai tendo dinheiro para pagar, e ele... Você já viu essa cena? Já viu aquela cena daquele filhinho, filhinha, que adora bater? E que os pais falam assim, que bonitinho.
Da onde que ele traz essas lembranças? Do subconsciente, das temporadas passadas. Qual é o papel do papai, da mamãe, do vovô, da vovó? Colocar para ele que ele precisa ter hábitos melhores, ser melhor, não é? Do subconsciente, e lembrá-lo que esse hábito ele precisa controlar, essa vontade, esse impulso, ele precisa controlar. Por isso que ele precisa estar consciente da atualidade, do presente. Meu filho, minha filha, você não precisa mais pegar. Você não precisa mais pegar. Me fala, que a gente providencia. Aí ele olha, concorda, na semana seguinte, no dia seguinte, ele faz do mesmo jeito. Aí o papai e a mamãe precisam falar de novo. Não bata no coleguinha, não traga isso. E é um processo que a gente vai fazendo com essa criança. E a literatura espírita, ela traz para nós que se a gente conseguir fazer isso do 0 ao 7, a gente cria novos caracteres na vida dessa criança. Olha a função de papai, mamãe, vovô e vovó, irmãos, titios, titias, amigos, né? Muitas das vezes o pai e a mãe não vê que precisa de um amigo pontuar. Olha, ele está muito voltado ao subconsciente. Ele precisa ter referências de futuro. Isso não somos nós? Adultos? Será que nós não temos hábitos desse subconsciente que está impelindo e fortalecendo a nossa atualidade? Será que as minhas ações, as nossas ações, são as ações do Cristo? Por isso que muitas das vezes a gente se pergunta como Jesus agiria nessa situação. Por isso que a gente precisa perguntar. Como Jesus, não sei, sabe. Sabe, não alegue desconhecimento, porque a lei de Deus está em nossa consciência. E fala que essa questão da consciência nos faz distinguir o que é bom e o que não é bom. E a gente sabe claramente, né, gente? Para que eu estou dirigindo a 120 km por hora? A 130, 140, 150? É porque o carro é potente? Por isso. Porque eu consigo pagar as multas, eu não preciso preocupar, eu posso consumir o combustível na hora que eu quiser? É para isso? Consegue entender o consciente garrado no subconsciente, mandando agir de uma forma equivocada na atualidade? Porque o quase cristão e o quase espírita, ele observa a lei de trânsito também. Amigos, se por um acaso nós desencarnarmos num acidente de carro a 60 km por hora, conforme está a placa, nós vamos passar direto por São Pedro. Brincadeirinha, né? Mas olha o raciocínio. Agora, e se eu desencarnar a 61? Como é que vai ser? Não é 100 não, 61, porque 1 ou 40 eu infringi a lei. Como é que vai ser? Aí a gente pergunta, se Jesus dirigisse, ele ia andar a 60 ou a 100? Filosofia espírita é isso, sempre nos confrontando com o superconsciente. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a fazer isso. Confrontar os nossos hábitos atuais com os hábitos que nós queremos no futuro, porque todos nós queremos estar lúcidos e conscientes lá na frente. Todo mundo quer passar por São Pedro sem ter problema, passar pelo umbral sem ter problema, não é essa a nossa ideia? Todo mundo não deseja? Mas eu só vou passar se eu fizer a minha transformação. E vou contar um segredo, não tem milagre que resolve isso não, viu gente? A não ser cada um segundo as suas
obras. Ah, tem mas eu vou na casa espírita toda segunda-feira, né, Carminha? Os tareveiros, a gente, né, os meninos, a gente vai toda quarta-feira, será que não vai ter uma brecha na lei? Tem o mérito, você fez tantas, isso, está de parabéns, mas nesse quesito você vai ter que retornar. Eu fico olhando para mim, Theo, eu entendo porque que você está fazendo aqui. A gente tem que fazer essa crítica com a gente. Por que a gente está aqui? Pela misericórdia, pela bondade de Deus. Porque no passado, nas nossas temporadas anteriores, nós nos equivocamos. E não foi por maldade, não. Jesus fala isso lá no livro Boa Nova, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Humberto de Campos. Está tendo um diálogo com Pedro. E aí Pedro fica bravo com Jesus porque ele consegue salvar a mulher adúltera. E Pedro fala assim: Senhor, se o Senhor continuar desse jeito aqui, quem é que vai andar com a gente? As prostitutas, os ladrões, os mancos, os enfermos. Jesus dá aquele sorriso, isso. É esses que primeiro sentem e buscam as coisas celestiais. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, o homem não é mau. Olha que sensacional, a gente fala, conforta o nosso coração, não conforta? Jesus falando, nós não somos maus. Nós não somos maus. Nós somos distraídos das leis divinas. Ei, misericórdia, né? Nós só somos distraídos da lei. Ou seja, usamos pouco essa consciência do futuro. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Principalmente porque necessitamos tirar das nossas vistas a trave. Não é? Porque a gente olha para a gente e acha que a gente está certo. Mas a gente não acha asa em nós. Coisa engraçada, né? Você não acha isso, não? Se a gente tivesse certinho, a gente não tinha asas. Não é Red Bull não, viu, gente? É asas mesmo. A gente não teria. E a gente precisa ter essa coragem que a gente precisa ter para esse ano de 2024. A gente precisa ter a coragem de nos descobrir. Nos descobrir. Olhar para o nosso subconsciente e falar assim: você tem que ficar no passado, porque eu quero para a minha vida é a consciência de uma vida maravilhosa, que Jesus chama de reino de Deus. Nós precisamos fazer esse trabalho. Gente, vai doer, porque arrancar a casquinha de machucado não é fácil, não é assim? Toda vez que a gente tira, passa aquela bucha, não vai doer? Vai. Mas na hora que doer, a gente olha para aquela sensação e fala assim: graças a Deus que eu estou tirando essa pereba, que eu estou tirando esse cascão, eu não quero isso mais não, chega, fui morto, hoje eu estou vivo, hoje eu estou vivo, e quero sim sofrer, tenho bem sofrer, eu quero sofrer bem, todas as dificuldades que eu preciso vencer. Eu preciso. Gente, o espírita, ou quase espírita, que se sente constrangido em qualquer lugar ou com alguém, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. Ele não mais se comportar do jeito da turba, do jeito da multidão. Essa pessoa é bem-aventurada. Estaciona bonitinho, coloca o faixa azul, né? Faz tudo bonitinho, se alimenta com cuidado, com carinho, com respeito, faz a prece, agradece a todos que estão envolvidos, andam de cabeça erguida, ciente
das situações que tem para fazer. Esse é aquele que faz esforços para vencer as suas más inclinações, que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Somos nós, nessa bela tarde de segunda-feira, sendo abençoados com as falas do Cristo. Que a gente não desperdice mais. 2024 anos. Que outro dia eu estava pensando nisso. Quantos anos eu tenho desperdiçado? 2024 anos. Porque muitos de nós estivemos na presença do Cristo, lá na Galileia. Muitos de nós estivemos na presença dele. E não entendemos o seu Evangelho. E fomos adiando, até o dia 8 de janeiro de 2024. Que a gente não adie mais. Porque o reino de Deus é uma coisa maravilhosa. Carminha. Tem um. Só mais um minutinho. Deixa eu pegar meu aparelho de visão sensacional. Lição 159, de mais uma preciosidade do nosso Chico, ditado por Emmanuel. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel. Caminho, verdade e vida. Lição 159. Emmanuel pergunta: a quem segues? Gente, precisa ter consciência, né? A quem segues? Será que eu estou seguindo algum político? Será que eu estou seguindo algum parente? Será que eu estou seguindo a quem? A pergunta de Emmanuel é essa: a quem nós estamos seguindo? E aí tem uma fala de Paulo aos Efésios: mas vós não aprendestes assim a Cristo. E aí ele fala assim: na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus ou Cristo. Nós, que estamos desenvolvendo a nossa consciência, precisamos focar, colocar como centro, como objetivo, Jesus ou Cristo. Quando esse imperativo, quando essa força é esquecida, as maiores perturbações podem ocorrer na nossa vida. Isso não é praga de Emmanuel não, viu, gente? Isso não é não. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. Justificam-se para isso, em doutrinas novas, aqueles que querem esquecer o Cristo. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto da consciência, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva. A necessidade da edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo, diz Emmanuel. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Que a gente aproveite cada vez mais. Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui conosco. Que a gente possa sair por esse mundo de Deus, amando cada vez mais, conscientemente. Fiquem com Deus. Obrigado, Carminha.